Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Dia 33 da nossa campanha, gente. Dia 33, já estamos mais da metade aí da nossa campanha concluída. Estamos aí avançando para que no dia 10 de dezembro de 2025 nós estaremos ali entregando o nosso jejum em um culto, uma linda festa ao Senhor na Quarta da Fé. E que durante esse período nós estamos falando sobre as quartas da virada. Nesse finalzinho do ano, as quartas-feiras têm sido ali bênção para as nossas vidas, palavras de encorajamento, de confronto, para que a gente possa chegar em 2026 com fé, com ousadia, crendo nas palavras do Senhor e não nas circunstâncias. Glória a Deus por isso tudo. E o tema de hoje, desse dia 33, lembrando que a gente está na semana 5 da nossa campanha, e a semana 5 nós estamos falando sobre discípulos. E o tema de hoje é o discípulo e as pessoas. O que o discípulo de Jesus tem a ver com as pessoas? Vamos ver isso em João capítulo 4, a partir do verso 34. João 4, a partir do verso 34, diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Pastor, o que esse texto tem a ver com a gente nesse período? A primeira coisa, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Tudo que ele faz, ele é o nosso mestre, ele é o nosso líder, então tudo que ele faz nós devemos fazer também. Então aqui está dizendo que a comida dele consiste em fazer e realizar. Fazer o quê? A vontade de Deus e realizar a obra dele. Então nós, como discípulos de Jesus, antes de olharmos para as pessoas, precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque assim como Jesus gostava e amava realizar e fazer a vontade de Deus e a obra de Deus, nós também, como discípulos, devemos também amar fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra aqui na terra. Qual tem sido a sua comida? Qual tem sido o seu alimento diário? Às vezes nós nos alimentamos das circunstâncias, nós nos alimentamos apenas dos milagres, nós nos alimentamos das coisas que a gente tem vivido. Mas aqui está a verdadeira comida de Jesus Cristo: fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qual é a vontade de Deus? Deus tem uma vontade para todos nós, para todos os seus discípulos: sermos santos diante dele, ser colocados como vasos de honra, nos encher do Espírito Santo, viver para ele, viver para a glória dele. Então a vontade de Deus, ela é externada pela palavra de Deus, manifesta pela palavra de Deus para todos nós. Então quando você ama viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, você vai estar santificando, você vai estar mais suscetível, sensível à voz de Deus, e aí sucessivamente. Agora, realizar a obra de Deus. Qual é a obra de Deus, gente? É destruir as obras do diabo. Nós vemos isso lá em 1 João, que a obra de Jesus Cristo era destruir as obras do diabo. O diabo quer destruir tudo aquilo que Deus construiu. E o diabo conseguiu adentrar nesse mundo pelo acesso que foi dado através do primeiro casal, Adão e Eva. Então o pecado agora se tornou aquele que vai escravizar as pessoas. E só em Jesus nós temos essa libertação. Então qual é a obra de Deus? A obra de Deus é falar as boas novas, comunicar o evangelho. O evangelho ele tem que ser falado, ele tem que ser dito. Muita gente vai dizer que, se necessário, use palavras para o evangelho. Não, não é se necessário. O evangelho precisa ser comunicado. Jesus comunicava o evangelho com palavras, mas Jesus tinha uma estratégia para algumas pessoas que tinham a mente mais fraca ou não estavam entendendo aquilo tudo. Jesus dava acesso. Esse acesso é através dos atos de bondade. Quais são os atos de bondade de Jesus Cristo? Os milagres, a multiplicação de pães e peixes.
Então esse acesso de abraçar as pessoas, de abraçar o diferente, de abraçar aquelas pessoas que eram marginalizadas naquela época. Então Jesus dava acesso a essas pessoas. Eram atos de bondade e misericórdia. Então nós também devemos fazer atos de bondade e misericórdia, que é para se achegar a essas pessoas, e aí sim a gente vai poder comunicar o evangelho, falar, verbalizar esse evangelho. A nossa igreja também faz atos de bondade, né? Ação social, o nosso impacto de evangelismo no carnaval, que é abrir a nossa igreja para receber as pessoas ali para usar o banheiro, beber uma água. Então são atos de misericórdia, são atos de bondade. Elas estando ali com a gente, nós comunicamos o evangelho, nós falamos e verbalizamos o evangelho. Então nós precisamos fazer e realizar também a obra de Deus. Essa é a nossa comida. Então se eu não faço a vontade de Deus, se eu não realizo a obra de Deus, eu estou desnutrido espiritualmente. Eita! Tá desnutrido, tá faltando alimento ali. Então você não está se alimentando da comida que o seu mestre está te dando. Jesus depois ele vai falar sobre colheita. Olha, vocês não estão reparando. Vocês estão falando para mim que daqui a 4 meses tem a colheita física. Mas eu já estou dizendo que os campos estão brancos, já estão maduros, quer dizer, para fazer a colheita. Pastor, o que isso tem a ver? Jesus enxergou naquela mulher samaritana uma mulher com sede de Deus, estava pronta para ser colhida para a glória de Deus. Jesus percebeu a necessidade daquela mulher. Os discípulos, quando voltam da cidade, já com a comida, com o almoço, que eles iam almoçar ali, eles não perceberam essa mulher, essa sede dessa mulher. Eles acharam um pouco estranho Jesus estar conversando com ela, mas antes veio a estranheza. Não devia ter vindo a estranheza antes. Eles já deviam olhar para aquela mulher e perceber que ela precisava de Jesus e que ela já era esse campo maduro para ser colhido. Mas eles não perceberam, eles perceberam primeiro a estranheza. O que você percebe primeiro nas pessoas? Seu estereótipo, o pecado dela, aquilo que está muito em evidente, a situação física dela. O que você vê primeiro? Ou você vê uma pessoa pronta para ser colhida ali para a glória de Deus, pronta para que a gente possa comunicar o evangelho. Então, o que você enxerga nos vizinhos que você tem, as pessoas que moram em Santa Teresa? O que você enxerga primeiro? Isso vai definir a sua paixão por realizar a obra de Deus. Se você enxerga a pessoa e já enxerga problema, já enxerga dificuldade, já enxerga que aquela pessoa não tem jeito, então vai ser muito difícil de você evangelizar, de você convidar essa pessoa para a sua célula, de você convidar essa pessoa para os cultos, de você comunicar o evangelho para essa pessoa, porque você não vai querer perder tempo, né? Você não quer perder o seu precioso tempo com uma pessoa que não vale a pena. Agora, quando você enxerga essa pessoa, que ela está ali pronta para que ela possa entregar o coração para Jesus, ou apenas para semear a mensagem de Jesus, então você vai fazer aquilo dali com zelo, com afinco, com vontade. Então aqui Jesus vai dizer, olha, vocês têm falado um ditado ali, né? Um semeia e o outro colhe. Então assim é o trabalho da igreja. Uns estão semeando. Tem pessoas que a gente não vai ver a conversão dela ali na hora. Mas nós estamos o quê? Semeando, jogando a palavra de Deus, atos de bondade, de misericórdia, caminhando com aquela pessoa. Então a gente vai semeando no coração daquela pessoa. Vai chegar um tempo que vai chegar a colheita. E alguma outra igreja, uma outra igreja local, outros cristãos é que vão colher aquela pessoa. E isso é muito bom, gente. É reino de Deus sendo trabalhado. Então tem pessoas que vão chegar na nossa igreja, que vão ser membros da nossa igreja, mas que foram semeadas em outras igrejas locais, que foram semeadas por outros grupos de discipulado. Olha só que bênção. E tem gente que a gente vai cuidar na nossa célula, que a gente vai semear, vai cuidar dela, e ela vai ser colhida numa outra igreja local. Gente, mas isso é reino de Deus. A gente não tem que ficar levantando a nossa placa, porque é a PIB Santa, tal. Não, nossa igreja faz parte do reino de Deus. Nosso trabalho é fazer a obra de Deus, semeando, colhendo, cuidando, não importa. Nós devemos fazer a obra do Senhor com zelo e com alegria. Então, o que você está enxergando? O que você anda fazendo? Quais são as pessoas que você já está semeando? Então chegou a hora de você perceber essas pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua área de lazer, nas suas férias. Agora Natal chegando, dezembro, janeiro, férias, seja nas suas férias. Esse vídeo está sendo gravado em novembro, tá? Então, por isso que nós estamos falando sobre isso. Então, por favor, peça ao Senhor, Senhor, me faz enxergar essas pessoas.
me faz enxergar esse povo, me faz enxergar pessoas sedentas pelo Senhor, me faz enxergar pessoas sedentas por Ti, Deus. Por favor, então, faça essa oração aí. Vamos orar nesse momento? Pai, nós estamos aqui, Senhor, suplicando a Deus, para que nós, discípulos de Jesus, possamos enxergar pessoas que precisam de Ti, enxergar pessoas que precisam do Seu perdão, que precisam de arrependimento, enxergar pessoas que já estão prontas para serem colhidas, mas às vezes a gente tem olhado só o estereótipo, só o exterior, só o passado dessa pessoa, a gente não consegue ver nem o presente, a gente só consegue lembrar do passado. Tem misericórdia de nós, Senhor, que a PIB Santa seja uma igreja que possa enxergar pessoas e enxergar a sede dessas pessoas por Deus e usar, ó Deus, tudo que a gente tem para semear ou para colher. Mas nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Obrigado, Deus, pela PIB Santa. Obrigado, Deus, pelo seu propósito sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Mais tarde nós teremos mais período de oração. Todo dia, né, praticamente de segunda a sexta, nós temos aí uma sala de oração às 10 horas da noite. Então eu espero você hoje na nossa sala de oração às 10 horas da noite. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.